Muito boa noite, meus queridos irmãos. Por motivos técnicos, como aliás quase todo o estado está, não é? Estamos aqui chegando dentro das nossas condições para a 73ª reunião virtual da oração, falando hoje no capítulo 9 do Evangelho segundo a doutrina espírita, pedindo a licença de nosso Mestre bendito, que nos conceda assistência dos nobres espíritos, para que seja esclarecedora a palavra que vamos ouvir e que os corações receptivos possam acolhê-la em benefício tanto dos encarnados como dos desencarnados. E hoje nós vamos falar sobre a paciência. Tão necessário, meus irmãos, devido ao corre-corre das nossas vidas, a tribulações a mil. Parece que o relógio não está correndo de acordo com o que conhecemos dele 24 horas por dia. Parece-nos que as horas estão mais curtas, que os anos estão passando voando, que antigamente demoravam mais. É o que realmente falamos sempre. Temos nossa mente quase que o tempo inteiro pensando 5, 6 assuntos ao mesmo tempo, quando em outros tempos a vida não era desta forma. Não. Nos outros tempos nós não tínhamos tantas atribulações. Nos outros tempos, quando éramos pequenos, as mulheres se atinham à sua tarefa única, aquela tarefa do lar, ou a tarefa do seu trabalho. Não era a vida nessa quantidade de atividades que nós temos hoje, não é? Problemas mil que chegam, notícias, preocupações. Então é natural que, se estamos mais ocupados, não vemos o tempo passar. O tempo é o mesmo. A nossa ociosidade de antes, ou a nossa tranquilidade de antes, de fazer as coisas mais devagar, né? E vejo que o homem até teve mais paciência do que agora, porque ele vivia mais tranquilo, né, na sua vidinha, sem tantos interesses, sem tanta cobiça, sem tantos desejos, né? E o que nos faz cada vez mais atribulados, ansiosos, desinquietos, tendo insônia, perdendo apetite, desenvolvendo inúmeras síndromes, cada uma mais enfeitada do que a outra, são essas rapidez, essas atribulações que nós estamos vivendo. E isso nos fez perder ainda mais a paciência. Porque a alma não era tão desinquieta. Se adaptava à sua vida, aceitava a vida do jeito que ela era, né? Há bem pouco tempo a gente via isso. Mas nós estamos nesta vida atual, né? Como diz o nosso querido Chico, o ontem já passou, não podemos mudar nada, mas o hoje nós vivemos nesta vida desinquieta e atribulada, então é natural que tenhamos desenvolvido esta síndrome de perder cada vez mais a paciência. Não temos paciência. Eu acho que este capítulo 9 do Evangelho, item 7, a paciência, nunca foi tão necessário ouvi-lo, como diz o título do nosso encontro,
conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo e ouvir sobre a paciência. E deva ser, inclusive, este é o maior exercício que devemos pôr em prática doravante, junto com o correr, fazer academia, a natação e outras mil, buscarmos cada vez mais desenvolver a paciência necessária, inclusive para a nossa saúde. E vamos então ao Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei a Deus onipotente pela dor nesse mundo, Ele vos marcou para a glória dos céus. A dor que Deus nos deu, os problemas, esta dor não é dor física, os problemas que Deus nos enviou, nos concedeu viver aqui na vida. Nesta vida, são por sua onipotência, para nos oportunizar evolução necessária, objetivo da nossa caminhada, nos libertarmos deste peso que nós carregamos, este fardo pesado, que são nossas vicissitudes, nossas dívidas do passado. Então, ao invés de nos afligir, inquietar e aloprar, como dizemos, vamos primeiramente bendizer a Deus que está sendo onipotente em nos oportunizar esta libertação. E aconselha-nos, sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Caridade sempre é para consigo primeiro e para os outros. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. A caridade, que consiste em esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Fia a mão no bolso e dá. Muitos dão rapidinho, que é para se verem livres da presença da criatura, né? Outra caridade, porém, há muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, que é a de perdoar aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem em provas a paciência. Porque aquele que for paciente com o seu próximo, ele será, através da atitude, da indulgência, não é? Do perdão e de todas aquelas qualidades que este Evangelho nos ensina. Porque se tiver paciência, eu vou dizer, se Deus quiser, Ele vai mudar, Ele vai compreender que está errado, né? Se eu tiver paciência, eu não consegui agora, mas se Deus me der licença, eu vou alcançar, né? Tenho paciência de seguir perseverando nas minhas condições, tranquilamente, diante da vida e das leis de Deus da sociedade que vivo, e buscando aquilo que eu desejo. A paciência
está estampada no que é tão difícil. Eu sofro muito com isso, né? Esperar na fila como todo mundo, ter paciência de aguardar a hora de ser atendido, né? E enfim, meus irmãos, paciência para as nossas atividades do diário, não é? Não vamos confundir lentidão com a paciência. A pessoa pode ser rápida nos seus movimentos, necessário pela sua profissão, pelo seu momento de vida, que as coisas sejam movimentadas, se movimente rapidamente, mas nem por isso a paciência vai estar fora dessa situação. Ao contrário, eu desenvolvo a minha agilidade de movimentar os braços, a atividade mental, o raciocínio, mas não com a paciência. Tenho mansitude, serenidade, equilíbrio, brandura. Brandura é a paciência. A vida é difícil, eu bem sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Porém, atentemos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e nas compensações. Por outro lado, recebemos e havemos de conhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo, porém, vai nos parecer bem menos pesado, e quando se olhar para o alto, do que quando a gente curva para a terra à nossa fronte. Porque se não encontrarmos dentro da nossa alma, dentro da fé que profetizamos, a certeza de por que estamos vivendo os nossos problemas, para que estamos aqui na Terra, com este objetivo, não de ser a dona de casa, mãe de fulano e beltrano e vizinho do menglano e companheiro de trabalho de fulano e fulano, mas estamos aqui a caminho com eles, não por acaso, mas sim com um objetivo, porque toda a criação de nosso Pai é um objetivo, é uma cadeia de atividades e necessidades de uns para com os outros. O mundo é um todo. O mundo não é formado de uma bola chamada Terra. A Terra é formada, composta, esta Terra, este planeta Terra, porque esta terra que este nome leva não quer dizer a terra que o gaúcho diz areia da praia, a terra do chão que nós pisamos. A Terra é o título do nosso planeta, o nosso planeta Terra, e ele é composto de um todo, de todos os seus reinos, e de todos estes reinos forma-se esta Terra, uns fazendo parte da vida de outros. Como diz o irmão André Trigueiro na maestria da sua palestra sobre a natureza e ecologia, que uma perereca assassinada lá na lagoinha do canto da chácara de seu Zé pode se desencadear um grande tsunami lá no outro lado, porque tudo é uma cadeia. E nós, olhando para o lado, por mais que estejamos tristes, chorando as nossas penas, olharmos para o lado, vamos encontrar ali, ao nosso lado, misérias humanas e sofrimentos atrozes. E em
todas as situações do nosso sofrimento, em qualquer uma das situações, nós vamos encontrar estampado à nossa frente para lermos na lousa da vida, dizendo-nos da misericórdia do Pai que olha por nós, que tudo fez, tudo criou perfeitamente, numa sincronia majestosa, para nos ir proporcionar a elevação de nós mesmos. E quando olharmos o sofrimento dos outros, vamos bendizer a Deus pelo que estamos passando e ver que diante do nosso sofrimento, todo caminho é para o nosso benefício. E que tudo que estamos sentindo poderia ser muito pior se não fora a misericórdia do Pai. E nos vem um conselho sábio que nos diz: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mas mais ele sofreu do que qualquer um de vós, e ele nada tinha para ser penitenciado, ao passo que vós tendes a expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e olhe que para se dizer cristão tem que carregar consigo todas as qualidades de cristão. Não é o cristão que carrega a Bíblia ou o Evangelho embaixo do braço e que tem belas palavras e facilidade de articulação para expressar o seu conhecimento ou as suas atividades, né? Mas ele tem que ter consigo a qualidade do perdão, da compreensão, do amor ao próximo em todas as instâncias: indulgência, paciência, amor e fé. Porque ninguém pode ser cristão se não amar ao próximo como a si mesmo, em todas as situações. E ninguém pode amar a Deus se não amar ao próximo como a si mesmo, em todos os momentos da sua vida. E estas palavras deste pequenino trecho que está no 9º capítulo do Evangelho, item 7, resume tudo, nos disse um espírito amigo em Harvard, 1862. Mas, quando somos mais jovens, somos muito afoitos. Às vezes, cansado o corpo físico, porque pelas tarefas inúmeras assumidas lá nos nossos interesses, o corpo se desgasta. E é realmente mais tarde que viemos desenvolver mais paciência, que viemos nos interessar, não é, por compreender as palavras da vicissitude e aceitar que devemos mudar. Até mesmo quando não compreendemos isso pelo interesse que nos tenha chegado lá em torno dos 40 anos para a maioria, o interesse da fé raciocinada, né? Porque também se for no fanatismo de botar um paninho no olho, não adianta nada, né, meus irmãos? Mas a fé raciocinada
que me faz olhar para mim mesmo e cavocar ali os meus defeitos e me dar um puxão de orelha, me mostrando que é assim, 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 realmente o que Jesus nos ensinou. É nessa faixa etária que nos despertamos mais para compreender as verdades do Cristo. E também porque o corpo físico muitas vezes é enfermado por qualquer deficiência física, nos impossibilita, né, de andarmos a 1000 por hora, então nós somos obrigados a dar uma reduzida. E aí, nem que seja assim, porque se não for pelo amor, será pela dor, né? Nós andaremos mais lentamente, teremos mais paciência. E aí nos lembra uma música, né? Ando devagar, porque já tive pressa, levo meu sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a tristeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É lindo, né? É lindo demais. Muito bem, paramos aqui com a nossa paciência. Não vamos esquecer, meus queridos, quando estivermos muito afoito, em qualquer situação, a paciência vale muito para ser usada, sabe quando? Quando ouvimos algo que não gostamos, ou nos fazem algo que não gostamos, ou nos ferimos, sentimos uma dor muito forte momentaneamente. Sabe como podemos exercitar essa paciência? Em vez de gritar, esbarrar, brigar, xingar, nós podemos, Agora vamos responder. Agora vamos ver que a dor já está suportável. Não é? Agora vamos compreender. Vamos evitar brigas, discussões, atritos. Aprender a calar-se também é um exercício da paciência. Obrigada a todos por suas companhias. Que a caridade e o amor de Jesus estejam em nossos corações. E que toda vez que levar em mão a uma destas lives, das 73 que aí estão gravadas, possam sentir a proximidade de um amigo fraterno ao vosso lado. Se estiveres triste, enxugará vossas lágrimas. Se estiveres sofrido e desesperado, com certeza haverá uma palavra amiga e uns braços fraternos para vos amparar. Com certeza, se estiver sentindo-se solitário, verás a proximidade de um amigo fraterno e a certeza de que jamais estamos sozinhos. E se sois como eu fui tão afoito na vida, em todas as situações, apressado, desinquieto, impaciente, aprendamos a respirar mais, porque estes amigos estão sempre ao nosso lado. Quando buscarmos a luz bendita, sentiremos as suas presenças. Que estas mãos fraternas que estão ao seu lado, talvez até de vossos familiares amados de luz que estão no além, estenda sobre seu lar
representando toda a sua família, mesmo que esteja distante, abençoando-vos a todos. E que nestes dias em que este sofrimento e amargura visita todas as nações da terra, e que cada vez mais o perigo está iminente à nossa frente, ao nosso lado, vamos respirar profundamente e encontrar pacientemente a força que nos move, a força da nossa fé, entregando-se ao nosso Pai de todo poder e bondade, com a certeza de que só Ele tem o poder de conceder, nos libertarmos de toda esta tristeza, se nós nos fizermos merecedores. E para desenvolver todas as qualidades contidas no livro bendito da trajetória do Mestre com seus ensinamentos da vida, primeiro deveremos desenvolver a paciência, de ouvir, de buscar, de pesquisar, de buscar sentir, de analisar, tirar nossas conclusões. E o nosso livre-arbítrio nos mostrará sempre com certeza o melhor caminho a seguir, iluminado por nosso anjo guardião amigo, se assim permitirmos que ele execute a sua tarefa, nos intuindo o melhor caminho a seguir. Que a paz permaneça com todos e um abraço fraterno por onde for, que assim possa ser.